que é a ANAC, a Anatel e o DSEA. E a ANAC, no seu regulamento, que é o RBAC Eco 94, ela estabelece lá que é proibido transportar pessoas, animais e artigos perigosos nos drones. Beleza. Não, a gente não pode voar em qualquer local. Existem as áreas restritas ao voo, né, que é o que a gente chama de Flight Restriction Zones, que são as FRZs. E o que compõe uma FRZ, por exemplo? O entorno de um aeródromo. E um aeródromo pode ser tanto um aeroporto quanto um heliponto. Então, de acordo com a altura que eu pretendo voar, eu preciso respeitar certos limites de distância dessas localidades. E tem as áreas proibidas, que são, por exemplo, um presídio, uma área militar, um quartel, porque são áreas de segurança máxima e que ninguém deve ter acesso ao que está acontecendo ali dentro. Em 2023, nasceu uma resolução, se eu não me engano é a resolução 762 da ANAC, que já tende a trazer um pouco mais das previsões mais voltadas para contravenções. Então, a depender daquilo que o piloto fez, como enquadrar, mas aí vai para uma esfera mais de processo administrativo. A depender da consequência daquele desvio de conduta, aí sim pode cair numa situação criminal e por aí vai, num civil. Cara, tem um mito, né, que existe carteirinha de piloto de drone, às vezes a gente vê isso aí na internet, mas hoje, na data de hoje é dia 29 de abril de 2026, considerando o nosso contexto atual de legislação, não há a previsão de uma carteirinha de piloto de drone, uma espécie de brevet. Muito importante todo mundo estar ciente disso. Obrigado, Rodrigo! Estamos de volta com o nosso quadro Justiça na Prática. Hoje com um formato diferente, um formato de entrevista, e temos a honra de trazer Jamerson, responsável e proprietário aí da Facility Air, para falar um pouco sobre drone e legislação. Seja bem-vindo, Jamerson. Show de bola, Lucas. Obrigado aí pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês desse episódio. Espero contribuir. E também do meu lado direito aqui, Dr. João Calisto, meu sócio. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Vai ser um prazer participar desse episódio e contribuir junto com vocês. A ideia hoje é um assunto de tecnologia, informação, legislação. O drone, na minha época, quando começou, eu achava que aquele ali era um brinquedo. E aí, Jamerson, é um brinquedo? O que tem pra você falar sobre o uso do drone? Me fala um pouco mais desse universo do drone. As inovações. Boa. A gente pergunta, né? É muito natural a gente confundir o drone com um brinquedo. Perante a legislação, não. Indo bem direto aí ao universo da legislação, que é o que vocês dominam de fato, perante a legislação, o drone é considerado uma aeronave. E por se tratar de uma aeronave, existe todo um arcabouço de leis que a gente precisa respeitar. Mas não é porque é uma aeronave que a gente não possa utilizá-la para fins de recreação, para diversão, né? Mas, indo direto ao que você me perguntou, não, o drone não é um brinquedo, é uma aeronave. Eu vejo muito em casamentos, shows hoje passando, teve a questão do carnaval, né, da escola de samba, que como chama lá, o passista, né, em cima do drone. Me fala sobre isso, é permitido, não é? Como que é essa utilização? Pode carregar pessoa, não pode? Em ambiente aberto, ambiente fechado? Me fala um pouco mais sobre o uso no específico. Boa. Esse caso do carnaval especificamente, pessoal, ele é bastante interessante da gente falar porque ele ficou muito hypado, né? Vamos utilizar o termo da moda aí. Ele ficou muito em voga e viralizou bastante essa escola de samba que utilizou o drone. E um primeiro ponto importante é a gente entender que aquela operação foi completamente ilegal. Então, olha como que às vezes a falta de conhecimento de legislação leva uma escola de samba com relevância nacional fazer uma coisa que vai completamente contra a lei que regulamenta o uso do drone. Porque hoje a nossa operação com drones ela é regulamentada por 3 órgãos, basicamente, que é a ANAC, a Anatel e o DSEA. E a ANAC, no seu regulamento, que é o RBAC Eco 94, ela estabelece lá que é proibido transportar pessoas, animais e artigos perigosos nos drones. Então, o cara simplesmente desenvolveu um drone, ele mesmo embarcou no equipamento
E isso por si só já caracteriza uma contravenção, foi completamente contra a lei. Além desse aspecto, né, existe um outro aspecto que é importante a gente falar, que é a necessidade de manter uma distância mínima de pessoas não anuentes. Então, vocês sabem bem, né, o que é uma pessoa não anuente? É aquela pessoa que não declarou de forma expressa que está de acordo com a sua operação próximo a ela. Então, tem 2 pontos aí muito graves nessa operação e que acabou tendo um buzz muito grande aí na mídia, mas que os próprios meios de comunicação, os veículos de comunicação, simplesmente compartilharam do ponto de vista da inovação, que é muito interessante, foi muito Olhou bonito, as né? consequências. Exato. Doutor João, caso aconteça algum acidente, venha ferir algo, tem algo na legislação, principalmente criminal, civil, que a pessoa, a vítima, ou pode estar fazendo? Então, é uma pergunta muito interessante, né? Como o Jamerson pontuou muito bem ali, observa-se que essa questão do drone ela não é regulada por uma lei específica, não há uma lei específica sobre o drone, mas sim há outras espécies de regulamentação do nosso ordenamento jurídico, que seria por meio de portarias e outros órgãos, igual você mencionou, a Anatel, né? A ANAC e o DSEA. DSEA que eu sempre esqueço, por isso que eu falei devagar. Então, violando isso daí, podemos linkar, fazer um link jurídico com o nosso Código Civil, por exemplo, ou então com o nosso Código Penal. No caso da pessoa causar uma lesão corporal na pessoa utilizando o drone, ou então uma contravenção penal, que seriam umas vias de fato, ou então até mesmo um homicídio, num caso bem mais grave, há possibilidade, sim, da pessoa ser responsabilizada, tanto civil como penalmente. Jamerson, uma interessante. Eu entro lá na Amazon, na Shopee e compro o drone. Eu preciso de uma carteirinha, de uma carteira de motorista, de piloto. Eu tenho que fazer o registro, eu preciso fazer um curso. Me fala, ou é simplesmente eu comprar? Boa. Cara, tem um mito, né, que existe carteirinha de piloto de drone. Às vezes a gente vê isso aí na internet, mas hoje, na data de hoje é dia 29 de abril de 2026, considerando o nosso contexto atual de legislação, não há a previsão de uma carteirinha de piloto de drone, uma espécie de brevet. É muito importante todo mundo estar ciente disso. O que os órgãos esperam da gente, enquanto pilotos remotos, né, que é o termo legal para a nossa profissão, é que a gente conheça e cumpra o regulamento. Então, hoje, quando a gente fala de treinamentos de pilotagem de drones, são treinamentos considerados cursos livres. Eles ainda não são uma espécie de exigência para operar um equipamento. Isso eu estou falando aqui para equipamentos que vão até o peso máximo de decolagem de 25 quilos. Porque existe um certo entendimento que o risco que esse tipo de aeronave consegue gerar está adequado para quem simplesmente conhece e cumpre a legislação. Para aeronaves que excedem esse peso, Qual que seria? 25 quilos. 25 quilos. Exato. Tem a questão do 250 gramas. Exato. Os 250 gramas é o a partir de. Então, se a gente for falar aqui de uma faixa de peso máximo de decolagem entre 250 gramas e 25 quilos, a gente está dispensado de uma espécie de carteirinha. Entendi. Então, a legislação simplesmente fala, cara, você precisa conhecer e fazer cumprir essa legislação. A partir do momento que eu extrapolo, por exemplo, esses 25 quilos de peso máximo de decolagem, aí sim já é previsto pela ANAC a utilização de alguma espécie de licença ou habilitação. E aí, para cada contexto operacional, a ANAC entende os limites, as características para definir o que realmente vai ser o requisito para garantir a certificação, né, daquele piloto, vamos Então, chamar não é assim. simplesmente só comprar o drone. E tem algum lugar que eu não posso voar? Eu posso, qualquer local. Você já falou que não pode, né, em cima de pessoas que não teve autorização. Sim. Mas eu posso voar perto de presídio, por exemplo. A gente tem até casos, né, de criminal tentando levar droga para dentro do presídio. Sim. Né? Tem vários casos, né, na favela lá do Rio de Janeiro.
gangue rival jogando bomba na boca, Sim, sim. enfim, né? É uma guerra civil, né? É outro viés, né? É. Mas pode voar em qualquer local? Tem alguma restrição? Como que funciona essa restrição? Beleza. Não, a gente não pode voar em qualquer local. Existem as áreas restritas ao voo, né, que é o que a gente chama de Flight Restriction Zones, que são as FRZs. E o que que compõe uma FRZ, por exemplo? O entorno de um aeródromo. E um aeródromo pode ser tanto um aeroporto quanto um heliponto. Então, de acordo com a altura que eu pretendo voar, eu preciso respeitar certos limites de distância dessas localidades. E tem as áreas proibidas, que são, por exemplo, um presídio, uma área militar, um quartel, porque são áreas de segurança máxima e que ninguém deve ter acesso ao que está acontecendo ali dentro. Então, essas diferenciações e definições das áreas restritas e proibidas, ela pode ser tanto para garantir a segurança do espaço aéreo, então a prioridade nossa sempre precisa ser referente ao bem maior que a vida. Se eu tenho um heliponto ou um aeroporto, eu não devo jamais ter um drone voando naquela proximidade. E por outro lado, eu também tenho o tipo de restrição ou proibição que são essas áreas de segurança. Eu não estou preocupado agora com a segurança do espaço aéreo em um presídio, mas eu estou preocupado com a segurança por se tratar muitas das vezes uma área de presídio ou uma área militar. A gente teve um caso recente, talvez há 45, 60 dias, que foi o fechamento do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Então, o aeroporto ficou fechado por cerca de 3 horas por causa da presença de drones. Então, o pessoal até chegou a associar isso com alguma organização criminosa. Eu confesso que eu não acompanhei qual foi o desdobramento disso, mas é um tipo de operação que coloca em risco a vida. Então, além do prejuízo financeiro milionário, o maior aeroporto da América Latina fechado por 3 horas por causa de presença de drone. Então, a gente percebe aí que com a popularização, o maior acesso, muitas operações que não acompanham o que a legislação exige acaba resultando em situações como essa. Doutor João. Ô, James, aproveitando aqui a pergunta do Dr. Lucas, com relação aos não anuentes, né? Qual que seria, há algum limite de distância para você voar com o drone em cima dele, próximo a ele? Tem algum limite que linka bastante com o que você falou aí das delimitações? Sim. Pegando o gancho aqui, principalmente, que eu acho que a dúvida é a questão da privacidade. Eu estou dentro de casa, passa o drone filmando dentro de casa, tem alguma distância. Legal. Eu acho que esse ponto da privacidade, né? Porque uma coisa é o piloto, outra coisa é eu que estou aqui. Sim. E estou, né, estou na minha casa, na minha piscina, e o drone. Tem algo sobre isso? Me fala. Legal. É algo que a gente sempre menciona nos nossos treinamentos, né? Hoje a gente tem uma vertical de ensino na empresa e a gente já formou mais de 1.000 pilotos de drones em treinamentos 100% presenciais. E um dos pontos que a gente se preocupa muito com os nossos alunos, não só pela segurança deles, mas pela segurança de quem vai estar, muitas das vezes, no ambiente que a pessoa vai voar, é trazer exatamente essas previsões da legislação, doutor João. Que acontece o seguinte, a legislação da ANAC, ela prevê uma área distante de terceiros que é equivalente a 30 metros na horizontal. Então, se você está numa praça pública, por exemplo, e tem um grupo de pessoas que você nunca viu na sua vida, você precisa obrigatoriamente manter pelo menos 30 metros horizontais desse grupo de pessoas. Por quê? Foi feito um cálculo lá no passado, utilizando a física cinemática, que uma aeronave, um drone, sofreu uma falha, ele não cai em linha reta. Então, ele vai fazer uma espécie de parábola. Então, esse afastamento de 30 metros é para garantir que, se esse drone venha a falhar, ele caia distante dessas pessoas. Eu posso não respeitar este limite a partir de duas situações. Quando essas pessoas deixam de se tornar não anuentes, ou seja, elas declaram expressamente que estão de acordo com a operação do meu drone. Casamento, por exemplo. Exato. E o caso do casamento ainda ele é bastante dúbio, tá? É importante a gente falar porque na legislação a gente fala de declaração expressa. E vocês, melhor do que eu, quando a gente fala de interpretação de regulamento, é aquela que assina. Então, nos casamentos que a gente vê a presença do drone, eu nunca entrei lá e vi um termo de consentimento que eu estou entrando, que eu estou de acordo com o drone. Acaba que não gera nenhum conflito, porque a gente está num ambiente ali mais controlado. Isso acontece, por exemplo,
né, uma forma de tirar a responsabilidade talvez seria. Exato. Então seria interessante quando respaldo. entra no casamento já ter lá Exato. um formulário para cada um Exato. assinar. Então, essa é uma das formas que eu consigo. Seguras, né? Exato. É uma das formas que eu consigo atender a legislação e não precisar mais respeitar essa distância de 30 metros, ou se eu estiver sobrevoando em cima ou próximo de pessoas e existir uma barreira mecânica suficientemente forte para conter a queda do meu drone em uma pessoa. Para facilitar o exemplo, uma quadra de futsal que tem aquelas redes em cima. Sim. Eu posso não ter contato com ninguém ali que me autorizou, mas se o meu drone cair, ele vai cair em cima da rede e não vai cair ninguém. Por outro lado, eu não tenho a garantia do ponto de vista de direito de uso de imagem e privacidade, que é o que você falou. Então, eu respeito um ponto de vista da legislação, que é a distância mínima, mas, por outro lado, eu tenho esse aspecto da invasão do espaço do terceiro. E aí, a gente precisa entender, né? Já tem jurisprudência nesse assunto. Então, digamos que você está numa praça pública. Está voando o drone e tem lá um grupo de pessoas. Você está filmando a praça. A sua filmagem invariavelmente vai pegar aquelas pessoas. Ela pode sim se sentir ofendida e de alguma forma com a privacidade invadida e mover uma ação contra você. No entanto, o que espera-se que no julgamento seja avaliado é se aquelas imagens que foram produzidas têm como intuito utilizar a imagem da pessoa. Aí desculpa, Scott, sai até um pouco a questão do drone, né? O exemplo, o óculos que eu estou filmando, Sim. o próprio celular, né, João? Fala um pouco sobre isso, a questão da privacidade, a questão do uso de imagem, pode filmar, não pode filmar? Então, excelente pergunta. Isso sempre gerou muita controvérsia sobre esse assunto. Todos os dias a gente vê na mídia, a gente vê, fala, você não pode me filmar, eu não autorizo isso. Há entendimento jurisprudencial consolidado de que você pode gravar sim, desde que você esteja participando da conversa, você pode gravar sem a anuência dele, igual estamos aqui no nosso diálogo aqui. Eu começo a gravar e a utilizar. A grande proibição é no lucro em cima dessa imagem. Gravar você pode. É isso que eu ia falar. Gravar você pode. Agora, você vai utilizar aquilo para lucrar em cima? Aí é vedado. Perfeito. É a mesma forma a questão do drone, né? Filmar, gravar a gente pode. Agora, como que você vai usar aquela filmagem? Como que você vai... O que você vai fazer a partir do que você gravou é que é o risco. Aí é a Sim, questão do direito se vai de imagem, ser né? responsabilizado ou não. E é um ponto importante, até para a gente conscientizar quem pretende utilizar os drones, vai até um pouco além só do objetivo do lucro. Porque imagine que você está lá trocando de roupa na janela do seu quarto e aparece um drone te filmando. Ele pode publicar isso nas redes sociais, esse vídeo viralizar, sem um objetivo explícito de lucro, mas ele está conscientemente, voluntariamente utilizando a sua imagem. Então, nesse caso, ao mover uma ação contra esse piloto, por exemplo, não há nenhuma dúvida de que aquela imagem foi produzida com o intuito de utilizar a sua imagem. É diferente de, cara, eu tô na praça, a pessoa caminhou e fatalmente ele foi gravado. O bem jurídico aí, que é ofendido é diferente. Um é a imagem da pessoa, o outro ali está na dignidade dela, na honra dela, Sim. que foi exposta. Também relacionada à imagem, sim, mas é uma questão mais profunda ainda. que entrelaça outros assuntos. Perfeito. Aproveitando aqui, eu acabei falando, uma última pergunta aqui seria, que você falou, você apontou diversas balizas que você encontra no exercício dessa complexa profissão sua. Você acha que a ausência de uma previsão específica para drone, previsão legal específica para drone, atrapalha a sua empresa, atrapalha o seu comércio, o seu negócio? Aproveitando a pergunta, já olhando até no futuro, você acha interessante ter uma legislação própria para isso? Você acha que é o caminho? Cara, se a gente olhar, e aí vocês me desculpem se eu utilizar algum termo errado aqui, fique à vontade para me corrigir. Mas o Código Penal, por exemplo, que é onde há a previsão das penas para cada tipo de crime, pelo meu básico entendimento, eu acho que é isso que a gente precisa enquadrar, né? Então, quando a gente pensa no caso dos drones, é uma tecnologia muito recente. O nosso Código Penal, ele é um documento
De 1940. Ou seja, não é nem relativamente antigo. Ele não retrata a realidade do que acontece de fato hoje. Então, eu até, de forma otimista, pensaria que pudesse passar por alguma revisão em algum momento, mas já que a gente está falando de 1941, acredito que não é o caso. Então, o que acontece no final das contas é uma interpretação do que há previsto e uma tentativa de enquadrar as situações relacionadas ao drone dentro daquilo que já está dentro dentro da nossa legislação. Então, pensando especificamente para enquadramento, eu acho que faria sim sentido ter algo específico para drone. Hoje, as nossas legislações elas são muito focadas nos requisitos de operação, segurança operacional, mas em 2023 nasceu uma resolução, se eu não me engano, é a resolução 762 da ANAC, que já tende a trazer um pouco mais das previsões mais voltadas para contravenções. Então, a depender daquilo que o piloto fez, como enquadrar, mas aí vai para uma esfera mais de processo administrativo. A depender da consequência daquele desvio de conduta, aí sim pode cair numa situação criminal e por aí vai, num civil. Já pensando realmente no futuro, qual projeto de lei, o que falta na lei para poder regularizar isso? Você acha que tem que ter uma carteira de piloto? A questão do registro tem que ser obrigatório? Tem que ter uma pena maior para quem está descumprindo? Porque hoje, além do recreativo, tem a questão profissional, limpezas de prédio, agronegócios e por aí vai. Deixar desse pensamento que é só um brinquedo e envolve, né, até a economia do mercado. Sim. E fala mais sobre isso. O que é que falta realmente na legislação para poder regularizar mais esse uso? Show. Primeira coisa que a gente precisa levar em conta, antes de pensar em qualquer legislação, em qualquer escrita, em qualquer redação, é levar em conta a cultura do país. Então, cara, ninguém aqui vai discordar de mim que a gente tem uma cultura ainda do jeitinho, né? Então, hoje, por exemplo, se um policial militar aborda o Dr. João pilotando um drone no local público e pedir a ele que apresente as documentações necessárias para aquele voo, e ele não apresentar e simplesmente alegar falta de conhecimento, pô, mas eu não sabia. Cara, a legislação ela não tem espaço para esse tipo de interpretação, porque ninguém compra um carro e pensa que pode sair dirigindo. Por que que uma aeronave vai ser diferente? Muitas vezes no valor de um carro. Muitas das vezes até excede. Eu tenho drones que são muito mais caros que meus carros, por exemplo. Então a gente tem que pensar dessa forma, cara. Eu preciso culturalmente entender, cara, qual jornada eu preciso percorrer antes de tomar a decisão de tirar uma aeronave do chão. Então, antes da legislação, tem essa questão cultural, e aí é um trabalho de conscientização. Seria os treinamentos. Exato. Por outro lado, o bom senso é algo que a gente não pode aceitar como requisito, porque é muito subjetivo. Então, sim, precisamos ter leis mais efetivas. Um outro ponto que contribuiria muito para aumentar esse nível de consciência é a questão de fiscalização. Hoje, o poder de fiscalização das operações ele é muito limitado. Então, eu já tive a oportunidade de passar por uma fiscalização de uma operação nossa e o agente que nos abordou perguntou, me dá a documentação. Eu perguntei, qual que você quer? Ele não sabia nem o que pedir. Então, é um processo, tanto cultural quanto de maior robustez da legislação. A legislação, por outro lado, é legal a gente falar isso, hoje o Brasil ele ocupa uma posição de destaque no mundo inteiro quando o assunto é uso de drones. Porque diferente de alguns países como Alemanha e França, que simplesmente proibiram o uso dos drones lá em 2014, 15, o Brasil falou, cara, esses drones estão começando a aparecer, ao invés de proibir, vamos criar aqui uma diretriz inicial, entender como que esse mercado vai se portar. E aí, em 2017, nasceu a primeira legislação, não muito madura, mas já dando alguma diretriz, e ela vem passando por revisões, acompanhando, né, como o mercado tem evoluído, e muito em breve vai ser publicado o RBAC 100, que vai ser o regulamento mais definitivo, né, que vai regulamentar a operação dos drones. Então, a maturidade ela está acompanhando, a velocidade do mercado acaba que é um pouco maior,
mas os órgãos têm tentado acompanhar essas demandas, né, que a gente do mercado acaba naturalmente colocando em cima desses órgãos para regulamentar a operação. Indo para o encerramento, Jamerson, qual que é a dica que você vai dar, qual que é a orientação para a pessoa que teve o primeiro acesso àquele drone? Procurar um curso, procurar um treinamento, a questão, né, até financeira, né, porque eles investem no equipamento, muitas vezes não é barato, e pode bater numa árvore, bater no prédio, ou causar um dano a terceiros, gerando até uma responsabilidade aí até criminal. Fala um pouco sobre a sua empresa, o seu curso, e a dica para quem está interessado nesse mundo e quer adquirir um drone. Boa. Cara, eu vou responder essa sua pergunta trazendo um exemplo da minha própria história com os drones. Meu primeiro drone eu tive acesso em 2017. Em 2017 a gente falava muito pouco de drones ainda, já tinha alguma presença tímida, mas não existia treinamento, não existia formalização muito grande, a legislação ainda estava na fase de ser lançada. E eu me lembro bem que quando eu comprei esse drone, eu comprei fora, foi um investimento relativamente alto. E quando eu comprei esse drone, eu não me senti seguro de simplesmente pegar e colocar para voar, pensando primeiro no meu bolso. Então tem essa preocupação que ela é importante. Cara, você compra um drone de 5, 6, 7, 10, 15 mil reais e vai colocar isso para voar sem ter garantia de que você domina como aquilo funciona. Eu costumo brincar nos nossos treinamentos que muitas leis não funcionam no Brasil, mas a lei da gravidade ela é infalível. Se saiu do chão, existe sim um risco de cair. E o que a gente faz enquanto piloto é mitigar tudo que possa ser possível para minimizar essa possibilidade. Então, investir em um treinamento, né, alguma capacitação, é fundamental para dois vieses. Garantir a segurança da operação, no caso de uma abordagem, garantir que você conhece o que está fazendo, tem toda a documentação necessária, não ter um drone apreendido, que a gente já viu isso acontecer diversas vezes, mas também proteger aquele capital que você investiu no drone. Então, mais do que uma dica genérica, eu falo, cara, para um pouco e reflete. Faz sentido você decolar um drone de 10 mil reais, 5 mil reais que seja, sem conhecer como aquilo funciona? Então, a gente sabe que o povo pensa muito na dor no bolso, né? E se ela vier primeiro, que seja esse o motivo dele aumentar o nível de consciência e fazer operações mais seguras. Então, eu realmente reforço muito essa dica, né? Essa recomendação de investir em treinamento. Comprar o drone, eu diria que é 10% do processo e os 90% vem compreender todo o embrólio ali ao redor, porque voar é relativamente simples, mas garantir que aquele voo que está acontecendo vai ter um pouso seguro, cara, tem toda um envolto ali que precisa ser garantido. Doutor João, a dica final, para finalizar, questão aí, né, que o Jamerson falou muito bem aí, a questão das consequências, de trazer informações, já despedido da audiência. Então, já despedindo, e aqui com minhas palavras finais, drone não é brinquedo. Boa aeronave, é isso aí. Gente, o assunto, né, você viu que tem muita coisa pra gente falar. Ficou alguma dúvida, né? Qual que é a sua arroba da empresa? Já deixa aí pra... Bom, pessoal, quem quiser saber mais aí sobre os drones, pode procurar a gente nas redes sociais. É o @facility, com temudo, _air. Vai ficar aqui embaixo. A gente é a Facility Air Soluções por Drones. Vai ser um prazer contribuir aí com todos que eventualmente têm alguma dúvida sobre o mundo dos drones. E Lucas, João, prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que a gente se encontre aí mais vezes. Qualquer dúvida, me chama no privado. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado à Rede TV. E viemos no próximo episódio. Justiça na Prática.